VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 29ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. Método FIND. A meta de likes deste vídeo é de 20 likes. Isso mesmo que você está ouvindo, apenas 20 likes, certo? Já que 60 likes está muito difícil para a gente alcançar, certo? Tô sendo irônico, pessoal. Claro que eu tô sendo irônico. O conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que 20 likes é muito pouco para o conteúdo que é abordado aqui no canal, certo? Mas vou deixar a meta bem baixinha para ver se vocês ajudam a bater essa meta, beleza? Reforçando que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. E aos sábados e domingos, os vídeos é postado às 13 horas. Esse vídeo em especial, infelizmente, não vai poder sair nesse horário, certo? Até porque nem nesse horário seria publicado. Mas resolvi publicar, beleza? Um agradecimento aqui aos inscritos, aos poucos que têm comentado nos vídeos, é claro. Ao Edmir Garcia, onde ele diz: caro professor Gleidson, primeiro em parabenizar pelas excelentes aulas de VBA Excel, pela clareza e principalmente pela explicação linha a linha do código, o que realmente o faz com muita clareza e simplicidade, se tornando um diferencial nessa prática. Tenho certeza que os inscritos deste canal vão agregar em muito o conhecimento, assim como eu que estou encaminhando no VBA. Hoje em nosso Brasil de tantos desmandos, é difícil compartilhar algo, principalmente conhecimento de forma gratuita. Os meus sinceros parabéns. Então, Edmir Garcia, muito bem-vindo ao canal. Eu agradeço de coração pelas suas palavras. Espero sempre lhe vê-lo aqui nos comentários, beleza? Ao Lúcio Ricardo, um apoiador aqui do nosso canal, certo? Ele está usando aqui a conta da esposa dele, acredito eu. Aqui é o Ricardo Roberto, onde ele diz: parabéns por mais esta aula, aprendendo sempre. Ao Almir Silva, sempre presente com seus comentários também, ele diz: parabéns, até a próxima aula. Então, obrigado aí, Almir Silva. Ao JR Aloysio, outro grande apoiador aqui do canal, ele diz: tá ficando primeira. Parabéns, Gleidson, mais uma pra conta. Então, muito obrigado, meu amigo JR Aloysio. Ao Juliano Inácio, outro que é sempre apoiador aqui do nosso canal. Eu agradeço muito pela conversa que eu tive aí com ele no Message, certo? Por ter apoiado aqui o nosso canal. E ele diz aqui: parabéns, Gleidson, aguardando a próxima aula. Então, pessoal, a vocês que não têm a prática, certo? De deixar o comentário. Tente comentar nos vídeos do canal. E principalmente, deixe o seu gostei nos vídeos, certo? Pois tem conteúdo inédito nos vídeos aqui do curso. Procurem valorizar o conteúdo que está sendo repassado para vocês. Claro que vocês que já têm essa prática, esse recado não é para vocês, certo? É apenas para aqueles que entram no vídeo e saem do vídeo. Pessoal, o comentário de vocês e o like é o que faz a gente postar vídeo, certo? Então, se vocês não apoiarem, não tem como ficar gravando e postando vídeo, beleza? A você que for fazer algum comentário neste vídeo, comente #FIND e faça o seu comentário. E a você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Este é o arquivo que a gente vem programando, certo? Na aula anterior, acredito eu que eu não deixei ainda disponível para download, mas vou atualizar o vídeo anterior, como vou. Assim que disponibilizar esse aqui também já vai estar disponível no mesmo. Então é o seguinte, vou clicar aqui em controle de ferramentas. Vamos aguardar aqui o nosso arquivo se executar. O arquivo aqui está carregando. Abriu aqui nosso arquivo. A gente já fez toda a programação para a nossa guia colaboradores. Agora a gente está exatamente na guia entrada, certo? Aonde, o que a gente já tem pronto? A gente já tem a rotina do inserir foto para a ferramenta que a gente for dar alguma entrada dela. Nesse momento só tenho 4 ferramentas aqui, ó. Basta eu selecionar a que eu queira, que ele vai trazer aqui para o nosso objeto e-mail. Essa programação que eu coloquei aqui no inserir foto, para a nossa entrada aqui não terá serventia, certo? Depois vamos remover ela. Por quê? Porque a lógica aqui é o seguinte: a lógica é já ter sido feito esse cadastro pela guia colaboradores, certo? Pois através desse cadastro aqui, quando eu informar a referência do colaborador, ele vai reconhecer essa referência e vai trazer já a foto nesse objeto.
Caso o meu usuário não esteja cadastrado, aí a gente cria uma outra situação, certo? Então bora lá. Vou fechar aqui meu form. Vamos pressionar aí Alt mais F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Já com o nosso Visual Basic Editor aberto, vamos pressionar Ctrl mais R para termos acesso ao nosso Project Explorer. Então pressione aí Ctrl mais R. Pronto. Aberto aqui o nosso Project, estamos programando o nosso formulário FRM principal. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo e ele vai se expandir aqui, certo? Vou fechar aqui a minha janela do Project e vamos estar programando referente a este objeto aqui, certo? Ó, ao ref collab. Vou clicar com o botão direito sobre esse objeto, clique em propriedades e observe que ele se chama txt_ref colaborador entrada, certo? Então, vou dar um duplo clique sobre ele, vou fechar aqui a janela das propriedades e observe que me carregou aqui o evento change. Vou mudar para o evento after update. Lembre que o evento change serve para que, conforme eu digite algo, alguma ação já se executa. A partir da primeira letra que eu digite, alguma ação já é executada através do comando change. No comando after update, este comando que eu acabei de selecionar aqui, ó, do próprio objeto, ele só vai ser executado a partir do momento que, por exemplo, eu pressionar o Enter, ou o Tab, ou quando eu sair do objeto, certo? Simplesmente eu sair dele e clicar em outro objeto, aí o comando after update dispara, vamos dizer assim. Então eu vou dar apenas um espaçamento aqui para a gente focar apenas na tela aqui com o comando after update, certo? Com esse evento. Então vamos fazer o seguinte. De praxe, primeiro vamos, só para que vocês entendam, vou trazer aqui o nosso VBE para o lado. E quando eu colocar alguma informação lá no meu objeto lá, txt_ref colaborador entrada, o que é que eu vou querer que ele faça, certo? Quando eu colocar alguma informação nele, eu vou querer que ele procure aqui pela minha coluna A, observe que eu tenho 4 dígitos, certo? Que é a minha coluna da referência da minha matrícula. Então, por exemplo, se eu botar lá 0124, obviamente eu vou querer que ele traga esses valores aqui, certo? No caso, eu vou querer que apareça a imagem. Então, se eu coloquei 0124, eu vou querer que ele, através do método find, procure na coluna A e me retorne o valor correspondente a alguma coluna aqui que eu queira, certo? No meu caso aqui, eu vou querer que apareça a imagem. Ou seja, se eu coloquei 0124, obviamente ele vai me trazer aqui, ó, a imagem desenho 2 no meu objeto image, certo? E como é que eu faço isso? Vou colocar aqui o nosso VBE aqui do lado. Apenas para a gente se orientar, vou deixar aqui o Excel também aberto ao lado. Vou botar o comando, certo? Sempre vamos colocar o comando, certo? Diz workbook.activate, onde vai me garantir que, mesmo que eu esteja com outro arquivo aberto ao mesmo tempo e com outro banco de dados aberto por trás dele, certo? Do meu form, quando eu executar essa ação aqui, por exemplo, primeiramente ele vai ativar o meu banco de dados correspondente ao meu formulário e aí ele vai executar a ação. Caso eu não faça isso, vocês sabem que eu sempre reforço que ocorrerá um erro, certo? Pois ele vai procurar informação no arquivo ativo no momento. Então, para garantir que não ocorra esse erro, é necessário que sempre que a gente ative primeiro o arquivo e depois dispare o código, certo? E como é que eu faço isso? Coloco diz, aqui é um T no caso, diz workbook.activate, ou seja, estou ativando o meu livro, certo? Quem é o livro? É o nosso arquivo aqui, certo? Onde as nossas páginas seriam as nossas guias. Então, com esse comando, eu estou ativando o meu arquivo. Claro que eu posso, antes dele, colocar o nosso famoso application.screenUpdate igual a false, aonde eu estou desabilitando a atualização de tela, certo? Assim o nosso código processará de forma mais rápida e não acontecerá aquelas tremedeiras, certo? Quando o Excel está executando alguma ação e seja pesada e o torna lento, vai aparecer aquelas tremedeiras em tela, certo? Então, com esse comando aqui, basicamente a gente faz essa correção. E aqui eu boto true, pois ao final da execução do código, obviamente eu vou querer ver o resultado, certo? Se eu não fizer isso, obviamente ele não vai atualizar a tela para mim. Então, entre o application.screenUpdate false e true, eu vou colocar toda a minha rotina para a execução do arquivo.
para a execução da rotina do nosso objeto txtref colaborador underline entrada, certo? Então vamos lá. Vou setar a minha variável w e vou colocar sheets, abro parênteses e ele me pergunta qual o valor do index, certo? Lembre-se que eu posso colocar tanto o nome da guia, como eu posso colocar aqui o número. Claro que eu vou colocar o número, pois assim não vou ter dor de cabeça. Caso o meu usuário mude esse nome aqui, colaboradores, o meu código não será afetado. Se eu colocar esse nome colaboradores entre parênteses aqui, o meu código executará. Porém, se o meu usuário aqui, ele vir aqui mudar o nome dessa guia, na hora que o meu código for processar essa linha de comando aqui, e ele tiver com o nome anterior ao nome que foi mudado, ocorrerá erro, certo? E assim teremos dor de cabeça. Então, procure sempre evitar de amarrar nomes ao projeto, certo? Então, vamos lá. Por que aqui é 4? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque, ó, lembre-se, eu tenho a minha plan 1 dados, plan 2 saída, plan 3 histórico e a plan 4 é colaboradores, que obviamente está aqui ela, ó, colaboradores, certo? Então, por isso que ela tem esse valor 4 aqui, ó. Pois é a minha quarta aqui, ó, plan 4, beleza? E sem mais delongas, é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês que a nossa variável w já está declarada. Tanto é que vou mostrar aqui, ó, w, seleciono ela, clique em definição e vai mostrar aqui para vocês, ó, aonde é que ela está declarada. Fora daquela sub e observe lá no topo do meu módulo, certo? Ou seja, posso manipular ela em qualquer rotina dessas. Vou clicar novamente nela e clico em última posição e retornarei para a última posição que eu estava, antes de selecionar ela e para a sua definição, certo? Também tem uma variável já declarada do tipo linha, certo? Na realidade não vou usá-la nesse momento, vou apenas fazer o seguinte. Na realidade não vou fazer agora, certo? Primeiramente vou mostrar para vocês como é que vai executar o código e depois a gente vai fazendo melhorias, vendo como é que está sendo executado o código, certo? Então vamos lá. Vou botar agora vou primeiramente ativar um valor qualquer aqui, vou ativar a minha célula A1. Lembrando que não tem necessidade de ser maiúsculo ou minúsculo, o Excel vai entender que A1 maiúsculo ou minúsculo é a mesma coisa, certo? Mas vamos deixar como maiúsculo aqui só para ficar como padrão. Ponto select, ou seja, estou selecionando essa célula, porque meu cursor pode estar em qualquer canto aqui no momento do código, e eu preciso que ele faça a varredura na coluna A, certo? Ou seja, com esse comando aqui eu vou estar garantindo que no momento da execução do código, independente de onde ele esteja, quando ele executar aquela linha, primeiramente ele vai partir daqui, ó, da célula A1 e aí diante para baixo, certo? Caso eu não faça isso, e eu esteja, por exemplo, no momento da execução, eu esteja na coluna B, ele não vai vir para a coluna A, ou seja, ele vai procurar na coluna B de forma errônea, certo? Pois a minha busca toda vai ser na coluna A, beleza? Então com esse comando aqui eu garanto que eu não terei dor de cabeça com a minha busca de informação na coluna errada. No caso, eu vou sempre garantir que vai procurar na coluna correta, beleza? E vamos trabalhar vamos declarar aqui uma variável, certo? Eu gosto sempre de pegar os valores dos objetos e repassar para minhas variáveis. Então é o seguinte, aqui um pouquinho acima do 7, vou declarar uma variável aqui, din. Lembre-se que para a declaração de variável eu tenho que colocar o din, para a nossa linguagem VBA reconhecer que é uma variável, e coloco aqui o nome da variável que eu quiser. No caso, eu vou chamar ela de referência. E ela vai ser do tipo string, embora vou passar números para ela, como não vou somá-los, não vou fazer nenhuma operação matemática com ele, não tem necessário que seja do tipo integer, certo? Lembre-se que conforme eu declare uma variável ou a classifique, ele vai ocupar um espaço a mais ou a menos em memória, certo? Então procure sempre declarar as variáveis do tipo correto, para evitar de consumir muito memória no seu projeto, beleza? Então a nossa variável referência que eu declarei aqui, vou passar um valor para ela. Nossa variável referência, que eu acabei de declarar aqui acima, vou repassar para ela o valor que estiver no meu mi.txt. Como é o nome do meu objeto, observe aqui, ó, txt underline ref colaborador entrada, certo? Então o valor que estiver nesse objeto vai ser repassado para esta variável. E agora o que é que eu faço? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com a nossa velha estrutura which,
Você que acompanha os vídeos do canal, vou só maximizar agora aqui. E vou dar um espaçamento aqui, certo? E vou fechar meu Prost. Você que acompanha os vídeos do canal sempre sabe que o nosso it nada mais é do que com W. Quem é W? A nossa Sheets 4. Que a nossa Sheets 4 é a nossa guia configurações. Perdão, guia com colaboradores. Ou seja, a partir desse momento, se eu colocar um ponto aqui, o VBA vai entender que eu quero trabalhar com as propriedades W. E W é a nossa guia colaboradores. Ou seja, eu estou tendo acesso aqui a todas as propriedades da guia, ó. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Após o nosso it W, agora sim eu vou declarar o valor da minha variável linha. A minha variável linha, lembre-se que ela já está declarada. Tanto é que a primeira letra ficou maiúscula, ó. Se eu selecionar ela, clicar em definição, vai me mostrar lá no topo que ela também já está declarada e fora dessa rotina, certo? E ela é do tipo integer. Vou voltar aqui clicando em definição. Perdão, vou clicar sobre ela e vou clicar em última posição. Vou clicar novamente, última posição. E agora sim retornei para ela, certo? E vou atribuir qual valor a minha variável linha. O valor que estiver na minha ponto ranger. Abro parênteses. O range quer dizer o nosso intervalo, certo? Então, ponto ranger. Vou informar qual é a coluna que eu quero procurar. Eu vou dizer para o VBA que eu quero da coluna A inteira, certo? Eu quero que ele procure na coluna A inteira, ou seja, de A a A, certo? Então ele vai procurar da coluna inteira aqui, ó. Inclusive o meu cabeçalho aqui no caso, ó. Vou fechar o meu parênteses. Coloco o ponto find. Find nada mais é do que procura. Vai procurar o quê? Observe que agora entra a minha estrutura find, que é o nosso tema do vídeo, certo? E ele vai procurar quem? Ele vai procurar a nossa variável referência. E lembre-se que o valor atribuído à nossa variável referência, vou botar aqui ponto .row, ou seja, ele vai procurar na linha, certo? E lembre-se o seguinte, que o valor procurado, o valor que está sendo procurado, certo? Vai ser o valor que está na nossa referência. E quem é a referência? É o valor que eu digitei lá no meu txtref colaborador underline entrada. Ou seja, se eu digitei lá 0126, observe que o 0126 tem aqui na minha base. Ou seja, esse 0126 vai estar armazenado nessa referência aqui, que é uma variável, certo? Como o próprio nome já sugere, ele varia, pois vai receber N valores. Ou seja, vai armazenar esse valor que eu digitei nessa variável, e essa variável vai estar nesse momento aqui, certo? E ele vai procurar este valor aqui, aonde? Na minha linha. Observe que a minha linha é dinâmica, é a coluna A inteira. Ou seja, ele vai procurar aqui, 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 até encontrar. Caso ele não encontre, aí fica a critério de vocês, emitir uma mensagem ao usuário ou não, certo? Então, com o método find, nada mais é do que como fosse o nosso proc, certo? Aonde eu estou passando aqui os parâmetros para ele. Aonde o meu primeiro argumento do proc, eu tenho que informar o valor, certo? A ser procurado. E o valor a ser procurado é a nossa referência aqui, ó. E qual é a nossa matriz de tabela? A nossa matriz de tabela nada mais é do que a nossa linha, certo? E qual é a coluna que eu quero, qual é o número da coluna que eu quero que ele procure? A coluna A, certo? Então o nosso proc nada mais é do que esse nosso find aqui. Posso dizer assim, porque eu não estou utilizando aqui o VLOOKUP, que basicamente aí sim é o nosso proc. Mas o método find basicamente faz o que o proc que você utiliza aí no seu Excel faz. Ou seja, se eu tiver esse mesmo valor aqui duas vezes, ele sempre vai trazer apenas o primeiro, certo? Ou seja, por isso que eu sempre digo, o nosso ID, ele é único, certo? É a nossa identidade. Ele não pode se repetir, porque mesmo que ele esteja repetido aqui, na hora que eu for fazer uma procura, ele não vai trazer os dois, vai trazer apenas o primeiro que ele encontrar, certo? E obviamente esse primeiro que ele encontra, esse valor tem que ser único, certo? Então vamos lá, entendido isso? Quando ele encontrar este valor aqui, certo? Que está sendo repassado para ele, que está na nossa variável referência, que ele está procurando a parte da nossa linha, que está na coluna A inteira, certo? Se ele encontrar este valor, o que é que ele vai fazer, certo? Ele vai fazer o seguinte. Eu tenho uma variável chamada foto, underline, entrada. Se eu não estiver enganado, a declaramos, certo? No vídeo da aula anterior, se não assistiu, assista.
Tanto é que, se eu sair do comando, observe que ele ficou... Eu digitei tudo maiúsculo e ele ficou apenas as primeiras letras maiúsculas, certo? Ou seja, o VBA reconheceu que essa variável já existe. Se eu selecionar ela e clicar em definição, lembre-se que vai mostrar para vocês aonde é que ela foi declarada, certo? Que no caso está lá no nosso topo. Vou atribuir ela o quê? O nosso igual. E lembre-se que o que tiver após o sinal de igual está sendo atribuído ao que tiver antes do igual, certo? Ou seja, o que eu digitar aqui está sendo atribuído à nossa variável foto underline entrada, certo? E lembre-se que essa variável foto entrada é declarada do tipo string, pois nela é armazenado um caminho, certo? Pois esse caminho é como se fosse um hiperlink. Beleza? Então é o seguinte. O que é que eu vou estar atribuindo à minha variável foto underline entrada? O valor que estiver na minha ponto cells, em qual é aquele me pergunta o número da linha e o número da coluna. Bom, a minha linha, eu só sei que é na minha linha, não sei em qual linha. Só sei que é na linha, certo? Então eu informo apenas linha, não dou um número qualquer, pois ele é variável, certo? Observe que aqui, ó, a nossa linha recebe um valor aqui que está na coluna inteira do A, ou seja, ele vai percorrer isso tudo. Aqui minha linha pode ser 1, aqui pode ser 2, aqui pode ser 3 e assim por diante. Esse valor varia. Eu não tenho um valor fixo para dizer para o VBA que esse valor está na linha 2. Não, esse está na linha 3. Não tenho esse valor, por isso declaro do tipo variável. Por isso criei uma variável aqui. Porém, eu sei em qual coluna eu quero buscar, certo? A coluna não vai mudar. Então, aqui eu posso definir o número de uma coluna exata. E qual é a coluna que eu quero? A coluna 4. Fecho o meu parêntese. Vamos realmente ver se é na coluna 4. Vamos dar uma olhadinha aqui. A minha variável está declarada na minha coluna E, certo? Então, aqui não é 4, aqui seria 5, certo? Já que a minha coluna A tem um valor de 1, a B de 2 e assim por diante. Então, ele vai procurar este valor aqui na minha variável, na minha cell, certo? Ou seja, nas minhas células, de onde? Da minha variável linha, na minha coluna 5. Ele encontrando esse valor, ele vai atribuir a minha variável foto entrada. Se eu digitei lá 0125, por exemplo, esse valor aqui, obviamente ele vai me trazer na minha variável foto entrada o valor que estiver, por exemplo, nessa célula aqui, ó, desenho1.jpg. Será que vai funcionar aqui? Vou deixar acontecer, certo? Se você tem acompanhado os vídeos do canal, você já sabe se vai dar certo ou não vai dar. Vou deixar o suspense aí. Outro detalhe. Para que o meu método find funcione dentro do meu comando afterupdate funcione, é necessário que eu saia do campo, certo? Porque se eu não colocar um comando para sair desse campo, eu terei que, ao digitar, ter que sair do campo para o código funcionar. E eu não quero isso. Eu quero, ao digitar uma informação, já processe, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar um nome de um objeto qualquer aqui, mi.txt, por exemplo, 18 entrada, que é a minha primeira text box após o nosso campo, certo? Txtref colaborador underline entrada. Já eu mostro para vocês. Coloco o ponto 7 focos. Ou seja, vou querer dar foco nesse objeto aqui, certo? Coloco agora o nosso end with e coloco a nossa estrutura. Perdão, antes do nosso end with, vamos colocar o nosso exit sub para garantir que ao encontrar esse valor, ele vai parar a execução, certo? Porque se eu não colocar esse valor, ele vai encontrar, porém vai passar para a próxima linha, certo? E eu não quero, eu quero que ao encontrar, ele pare a execução, certo? Vamos ver se está tudo funcionando. Vou salvar aqui. E vamos testar, certo? Por exemplo, vou colocar algum valor que tenha nessa base aqui. Por exemplo, o 01, deixa eu ver aqui, o 0127, vamos ver se tem imagem já para ele. O 0127 tem a imagem desenho 5, certo? Vamos ver o que acontece ao digitar 0127. Vou executar aqui. Vou clicar na nossa guia entrada e vou colocar aqui o valor 0125. Lembre-se que eu disse lá para o VBA que ao digitar aqui o valor e ao ser executada a rotina, eu quero que esse foco aqui, ó, que é esse cursor piscando, saia desse campo e coloque o cursor aqui no nosso campo aqui, txt tamanho 18, certo? Que é esse carinha aqui, ó, certo?
E vou colocar aqui, por exemplo, o 0126. Vamos ver o que acontece. Vou dar um Enter. Basicamente aqui não ocorreu nada, não ocorreu erro e nem também não trouxe nada, certo? Mas estou vendo que não funcionou. Vamos ver o porquê. Vou fechar aqui, Visual Basic. Primeiro detalhe, não ocorreu o erro, certo? Por que que não ocorreu o erro? Vou colocar aqui um MCG Box e vou colocar foto, underline, entrada. Lembre-se que eu utilizei esse comando aqui muito na nossa estrutura Replace, certo? Ou seja, o valor que está armazenado na minha foto entrada, vou mostrar para vocês qual é o valor que está armazenado nela através do nosso MSG Box. Vou executar aqui, vou colocar novamente aqui o 0126 e vou dar um Enter. Observe que apareceu o que? Desenho 3.jpg, certo? Ou seja, o valor que está armazenado na minha variável, ao eu digitar 0126, é este valor aqui, ó. Se eu digitar agora aqui, por exemplo, o 0124, der um Enter, observe que agora mudou para desenho 2, certo? Ou seja, era desenho 6, agora é desenho 2. Ou seja, o meu valor, conforme eu digito aqui, está mudando. Só que ele não está aparecendo ainda aqui no meu objeto aqui, ó, no nosso objeto image. E como é que eu faço isso? Visual Basic. E vou apagar essa linha de comando. Na realidade, eu vou só comentar aqui para mostrar para vocês, certo? Não vou apagar aqui, caso eu precise novamente eu descomento. E o que é que eu vou fazer aqui? O valor que está sendo atribuído à minha variável foto entrada está sendo armazenado nela. Porém, não está sendo repassado para o meu objeto image, certo? O nome dele se chama mi.img. Lembre-se que o mi não é nome do objeto, é apenas para me facilitar ao digitar o nome do objeto, certo? Então, img colaborador entrada, certo? E para que eu trabalhe com a imagem desse colaborador, eu tenho que utilizar a propriedade picture do meu objeto. Aqui ainda não é suficiente para que essa imagem seja carregada para ele. Para ser carregada para ele, logicamente, vou utilizar o comando load, que quer dizer carregamento, né? E vai carregar o que? A minha picture, certo? Então eu coloco o picture e aqui boto um parênteses. E aqui ele me pergunta qual é o caminho da minha picture. Obviamente, vai ser a minha variável foto entrada, certo? Lembre-se que a minha variável foto entrada tem um valor atribuído a ela. E este valor que está sendo atribuído a ela, quero que seja descarregado no meu IMG colaborador, através da sua propriedade picture. Você acha que vai funcionar? Você que tem acompanhado os vídeos do canal, acho que você já sabe a resposta, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Vamos ver o que acontece. Vou colocar, vocês viram que não ocorria nenhum erro até o momento de eu descarregar agora o valor do meu objeto. Vou colocar 0126 e vou dar um Enter. Observe que ocorreu um erro aqui, ó, arquivo não localizado. O que é que vocês acham que pode ter ocorrido de errado? Como eu disse, quem acompanha os vídeos do canal até o final, acredito que já saiba a resposta. Vou clicar em depurar e observe que o erro está aqui, ó. Se eu colocar o cursor em cima da minha variável foto entrada, repare que ele aparece lá o valor que está armazenado nele, ó, desenho 3.jpg. Vou parar o código aqui e vou fechar aqui, certo? O nosso VBE. Vou aqui para a nossa base. O desenho 3 é esse carinha aqui, certo? Só que aqui é apenas o nome da imagem. Eu tenho que descobrir aonde é que essa imagem está salva, certo? Por quê? Porque só com o nome da imagem eu não consigo abrir a imagem. Então é necessário que eu tenha o caminho da imagem com o nome da imagem. Aí sim eu conseguirei abrir. Como eu disse para vocês, é como se fosse um hiperlink. Não chega a ser um hiperlink porque se eu clicar nele, ele não vai abrir, certo? Porém, no nosso código, para ficar bem claro assim o entendimento, de uma forma meio leiga, vamos dizer assim que é como se fosse um hiperlink. Eu tenho que ter todo o caminho, certo? Aí você pode se perguntar, então o que é que ocorreu de errado? Simplesmente que aqui vou pressionar Visual Basic e eu passei apenas para o meu código o valor, o nome da minha imagem, certo? E eu tenho que pegar também o caminho. Como é que eu pego esse caminho? Após o nosso sinal aqui de igual, ó, eu vou colocar o que? Application ponto
This workbook, na realidade, não, é this workbook mesmo, ponto pet. Ou seja, estou pegando o caminho dessa aplicação, certo? Aqui eu estou descobrindo aonde essa aplicação está salva, certo? Vamos dizer assim. Só que ainda não é o suficiente, certo? Porque se eu fizer só isso, vamos ver o que acontece. Primeiro que ele não vai nem executar aqui, ó. Certo? Mas vou colocar um e-comercial. Vai dar um erro aqui, certo? Antes de ocorrer esse erro, vou pegar a minha variável aqui, que eu declarei aqui, vou dar um Ctrl X nela. Vou apagar aqui o sinal de comente. Vou colocar aqui, ó, certo? Aqui não vai ocorrer até esse ponto. Porém, quando chegar nessa linha de comando aqui, vai ocorrer um erro. Vamos ver o que acontece, ó. Vou executar. De antemão, já digo que vai ocorrer um erro. Após ele me emitir a mensagem, eu der o OK. Mas vamos aprender, certo? O intuito aqui é passar e você aprender. Não é só eu passar e você avançar o vídeo. Então vamos lá. Vou colocar 0126 e vou dar um Enter. Observe o que ele me informa, ó. Com o comando que eu coloquei, application.thisworkbook.pet, ele basicamente me informou o quê? Que este arquivo aqui, que você está visualizando, esse arquivo aqui que é o nosso controle de ferramentas, .xlsb, está salvo onde? No meu C, /users, /gladys, /downloads, /sistema regef, /controle de ferramentas. E observe o que ele me mostrou aqui, ó. Como eu concatenei, ele me apareceu aqui todo o caminho e o nome da minha imagem. E essa minha imagem não está salva dentro de todo esse caminho aqui. Tem subpastas, certo? Até chegar essa imagem. Então é necessário que eu informe essas subpastas. E observe que teria que ter ao mínimo uma barrazinha dessa entre eles dois. Como eu vou dar o OK, agora sim ele vai pegar este valor, vai atribuir esse objeto e vai dar um erro. Observe que ocorreu o erro, o arquivo não foi localizado. Obviamente, porque este caminho está errado, certo? Na realidade ele está incompleto, vamos dizer assim. Vou clicar em depurar, vou parar o código aqui. Então o que é que é necessário? É necessário, após o esse comercial, eu colocar aspas duplas, informar a subpasta que está salva essa foto que está aqui no nosso banco de dados, certo? Ó, essas fotos aqui estão salvas dentro de uma subpasta que faz parte da pasta controle de ferramentas, onde está salvo este arquivo. Então vou clicar em Visual Basic, informo o nome da minha subpasta, que se chama colaboradores. Certo? Tem que estar exatamente como o nome que está lá. Coloco uma barra invertida novamente e fecho o meu parênteses. E coloco um e-comercial, ou seja, estou concatenando, estou dizendo que para minha variável foto entrada, você, foto entrada, vai receber o valor que estiver após o sinal de igualdade. E qual é o valor que você vai receber? O valor que está. Você vai receber todo o caminho que está salvo este arquivo, concatenado com a subpasta colaboradores, concatenado com o nome da imagem. E agora sim vou garantir para vocês que vai funcionar. Ó. Vou executar. Vou clicar em entrada. Vou colocar o 0126 e vou dar um Enter. E observe que ele me informa aqui, certo? Essa mensagem que ele está me informando é apenas para mostrar para vocês o valor que está atribuído à minha variável foto underline entrada. Eu não preciso dessa janela no tempo de execução desse código, certo? Aqui é apenas para ilustrar o que está acontecendo. Ó. Então, todo este aqui, ó, até essa barrazinha aqui, é o caminho do arquivo, onde está salvo este arquivo aqui. Essa subpasta é a pasta onde está salva essa imagem aqui. Então, eu estou dizendo que essa imagem está dentro dessa subpasta, que está dentro de todo este caminho aqui. Se eu der um OK, observe que vai me aparecer a imagenzinha lá, ó, certo? Perfeito. Vou fechar aqui, Visual Basic, e vou apagar esta mensagem aqui. Como eu disse para vocês, foi só para ilustrar. Se eu vier agora executar novamente, vou clicar, por exemplo, entrada aqui novamente, vou colocar o 0126 e vamos ver o que acontece. Beleza, carregou. Se eu colocar, por exemplo, o 0127, não sei se existe na minha base, trouxe. Se eu colocar o 0128, não sei se existe, não trouxe também. Observe que me trouxe aqui sem imagem. Quando ele não tiver uma imagem, aliás, quando ele não tiver essa referência cadastrada, vamos ver o que acontece. Observe que eu tenho aqui do 0123 até o 0133 na sequência. Ou seja, eu não tenho o 0134. Então, eu vou botar aqui 0134
e vamos ver o que acontece. Vou dar um Enter e observe que vai me emitir um erro. Ó. A variável do objeto ou a variável do bloco width não foi definida. Vou clicar em depurar e observe aqui que o 0134, que é o valor que está armazenado nessa variável, não foi possível encontrar aqui na variável linha, certo? E deu esse erro. O nosso vídeo já extrapolou, certo? Bom, se você quer saber como corrigir esse erro, é necessário que você assista o próximo vídeo. E muito necessário ainda que você deixe seu like neste vídeo que você está assistindo agora, para que possa ter continuação no próximo, certo? Se a gente vê que os likes estão baixos, a gente vai deixar os vídeos do curso de lado e vamos fazer outros vídeos aleatórios de outros temas, certo? Pois assim, com like ou não, vou entender se você tem interesse ou não na continuidade dos vídeos do canal, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!